Boa noite, sejam todos bem-vindos, bem-vindas, benvenuti. Hoje, por ocasião do Dia do Imigrante Italiano no Brasil, nos reunimos para compartilhar algumas histórias, dados e relatos que mostram a abrangência geográfica, a diversidade cultural da presença italiana em Minas Gerais e de como tudo isso tem um grande reflexo na atualidade. Pode passar? Sabemos que Minas Gerais é o terceiro estado, depois de São Paulo do Rio Grande do Sul, que mais recebeu imigrantes italianos ao longo dos últimos 150 anos. No entanto, esta importância é subestimada. Os dados e os estudos ainda são escassos e fonte de pesquisa de difícil alcance. A documentação se encontra espalhada em acervos públicos e privados por todo o estado. E a grande maioria destes materiais é consultável somente presencialmente, pois poucos foram digitalizados e, e não estão disponíveis na internet. Enfim, isso sempre dificultou as pesquisas, desestimulou os pesquisadores. E aí podemos passar para a terceira imagem. Principalmente, né, o que há são inúmeros acervos particulares que pertencem aos protagonistas dessa história, às famílias, depositárias de um patrimônio que precisa ser preservado. Trata-se de uma quantidade imensa de materiais a serem localizados, reunidos e preservados. Quarta slide. O Museu Virtual da Imigração Italiana em Minas Gerais nasceu com essa missão: criar um repositório digital onde reunir e guardar os mais diversos documentos digitalizados, organizados em um banco de dados a serem disponibilizados para consulta através de um site. O Movit tem também a missão de conectar pessoas, famílias, associações, instituições, no intuito de continuar a alimentar esse banco de dados com novas contribuições. Trata-se de um projeto ousado e grandioso a ser construído coletivamente ao longo dos anos, graças à participação de todos os interessados, e em parceria com instituições e empresas. Pode passar, Júlia, por favor. O projeto do MOVE está em execução há pouco mais de um ano e estamos atualmente na fase de teste do banco de dados. Nossa intenção é lançar publicamente o site no próximo mês de maio. O projeto é realizado graças à Lei Federal de Incentivo à Cultura, do Ministério da Cultura Brasileiro, e é patrocinado pelas empresas Inter, Sada e Piccioni, que são grandes exemplos de empreendedorismo de imigrantes italianos em Minas. Para falar mais, né, entender melhor o trabalho que nós estamos desenvolvendo, o momento em que nós estamos, eu vou convidar a Luciana, que é especializada em arquitetura e organização da informação pela UFMG, e terminou o mestrado recentemente em História e Patrimônio no ramo Arquivos Históricos em Portugal, na Universidade do Porto. Luciana coordena a equipe técnica do MOVE. Então, Luciana, a palavra com você. Obrigada. Boa noite. O projeto, um dos pilares do projeto do Movit é a construção da base de dados e atualmente estamos trabalhando na estruturação desse ambiente virtual para disponibilização desse material que é recolhido, né, pesquisado, recolhido, é feita uma curadoria e nesse momento estamos trabalhando as questões técnicas, né, de disponibilização desse material e para que as relações sejam feitas, as relações entre os documentos sejam feitas e na busca isso tenha uma recuperação melhor, recuperação de
quando você faz a busca na base, você consegue recuperar o maior número de documentos que lhe interessa. É um processo contínuo e não funciona em fases separadas. Assim, inicialmente tem a pesquisa, mas agora estamos no processo de inserção desses dados na base e adequação do sistema que foi adotado para que no futuro seja disponibilizado a todos os visitantes que tenham interesse e que tenham interesse em conhecer a história, em fazer pesquisas, produzir mais conhecimento sobre o assunto, sobre o tema, né, sobre a imigração italiana em Minas Gerais, para relembrar algumas histórias e construir memórias. É isso. E eu passo agora a palavra para o Anísio Siscoto. Bem, boa noite a todos. Meu nome é Anísio Siscoto e eu represento, entre tantas pessoas ilustres aqui na mesa, né, as pessoas que vieram, os imigrantes que vieram do Friuli, Venezia Giulia. A região do Friuli, ela sempre foi uma região caracterizada pela imigração. À época da colheita, os friulanos iam para a França, para a Áustria, e depois retornavam para passar o inverno nas suas casas no Friuli. É interessante que os friulanos, por incrível que pareça, estiveram entre os primeiros que imigraram para o Brasil. A região ali do Friuli era uma região altamente industrializada, mas também tinha muitos camponeses que estavam tendo problemas na Itália e Minas Gerais criou uma associação promotora de imigração e mandava agentes para aquela região, tanto do Friuli quanto do Vêneto, para amealhar imigrantes que viessem para Minas Gerais para repor a mão de obra, porque já estava acontecendo da mão de obra escrava e diminuindo, né, com as leis, né, do ventre livre, dos sexagenários e, por fim, a Lei Áurea. Então, precisava de novos trabalhadores. Tanto é que, às vezes, eu sou historiador e estudo muito essa coisa, já escrevi alguns livros. Eu discordo quando falam que o imigrante veio substituir a mão de obra negra. Ele veio complementar. Os negros continuaram trabalhando. Os italianos, o meu avô contava isso, que o pai dele, a mãe, ele, os irmãos, aprenderam os ofícios da colheita do café, porque na Itália não tinha café, com os ex-escravos. Eles vieram para Minas Gerais, a região da Zona da Mata recebeu muitos, e também Barbacena. Inclusive, Barbacena possui uma experiência da época de um núcleo colonial no qual muitos friulanos estiveram lá, inclusive começaram a questão da produção do bicho da seda, né? E lá na Zona da Mata, trabalhando na questão do café. A segunda geração de friulanos já aí sim começou a assumir o protagonismo nas fazendas e até começaram um fenômeno que Getúlio Vargas, né, depois na Revolução de 30 fez, que foi diminuição das grandes oligarquias, né, dos grandes latifúndios, dividido em pequenos. Então, os italianos compravam frações das grandes fazendas e, sem querer ou querendo, fizeram uma mini reforma agrária lá e se tornaram produtores. O café chegou na Zona da Mata, depois, com o tempo, ele se extinguiu e aí outras culturas apareceram. Mas é interessante a gente ver que Juiz de Fora, ali, São João Nepomuceno, Juiz de Fora, no final do século XIX, tinha um PIB maior que a capital do estado de São Paulo, São Paulo. Juiz de Fora era a Manchester mineira, né, a indústria mineira, porque o dinheiro que se ganhava no café era investido na indústria e no comércio em Juiz de Fora. A primeira usina hidrelétrica da América do Sul é no Rio Paraibuna, em Juiz de Fora. A ligação entre o Rio e Juiz de Fora se chamava
União Indústria. E os italianos, os friulanos, todos apareceram por lá. E interessante também, finalizando, dizer que, como a Juzi falou primeiro, não foi dado muito valor à imigração, porque a nossa, em detrimento de São Paulo e do Rio de Janeiro, porque lá eles foram fundar cidades, comunidades. Aqui eles trabalharam junto com os brasileiros e colocaram muitos costumes italianos aqui, junto aos mineiros, que até hoje prevalecem, né? Então, aprenderam, se misturaram com os brasileiros, né? Aprenderam muitos costumes dos brasileiros, muitas da própria cultura, né? Do viver, do conviver, e também ensinaram muita coisa, né? Em Belo Horizonte, muita da farinha, da pasta chegou aqui com os italianos. Então é isso. Vou passar a palavra agora para a Cristiane e agradecer a oportunidade e pedir a todos que entrem no Movit para poder participar bem, né? Olá, boa noite. Agradeço a Dilce e ao Movit pelo convite de estar aqui hoje, falar um pouquinho da pesquisa aqui no Sul Mineiro. Eu pesquiso a região de Machado e Paraguaçu, e essa pesquisa, deixa eu passar o slide. Bom, essa pesquisa ela se inicia entre 2021 e 2022, e aqui alguns dados gerais sobre a imigração aqui no Sul Mineiro. Eles vêm principalmente para trabalhar nas lavouras de café recém-plantadas no município de Machado, do qual Paraguaçu pertencia nessa época, no final do século XIX, nas duas últimas décadas. O grande volume de imigração, ele acontece nas décadas de 1880 e 1890. As famílias, elas já vinham diretamente para as fazendas dos contratadores, então eles vinham de navio, chegavam nas hospedarias, depois eles pegavam a ferrovia, chegavam até onde a ferrovia levava, e depois carros de boi. E aí, com os carros de bois, eles chegavam até as fazendas. Os municípios ao redor aqui da região que mais receberam imigrantes italianos foram Varginha, Machado, Três Pontas, Três Corações e Eloy Mendes. E além do distrito de Douradinho, que é o distrito de Machado, que era muito forte porque ele era o caminho de passagem entre Campanha até Três Corações e seguindo para a região central do estado. Essas viagens, a maioria delas, elas eram subvencionadas, ou pelo governo do estado ou pelos próprios fazendeiros que traziam o imigrante já direto para a fazenda. E grande parte destes descendentes, eles se mantiveram nas cidades onde eles chegaram. Então, eles contribuem para essa economia, para a cultura, para esses costumes que o colega falou anteriormente, desses municípios onde eles permaneceram. Esse baú que a gente vê nessa fotografia, por exemplo, é um baú da família Milan, que ele já veio identificado no navio, então já tinha o nome da família, né, do patriarca, Milan, e o nome do patriarca, e já tinha o nome da cidade, que era Machado, e o nome da fazenda para onde essa família iria. O primeiro projeto que nós desenvolvemos aqui, ele aconteceu em 1922, ele acontece por iniciativa da Prefeitura de Paraguaçu, então o prefeito de Paraguaçu, ele tem essa ideia, essa iniciativa, e aí a gente começa essa pesquisa e resulta nessa pesquisa histórica, que foi bem extensa, na elaboração de um site, de um livro e de um filme. Esse é o site, ele está disponível online, ele está disponível no paraguaçu.loc.net.br/imigração italiana, se vocês procurarem na internet, vocês vão encontrar. Então, nesse site vocês encontram o livro para poder baixar, é o e-book, ele foi publicado também de forma física, não sei se vocês estão conseguindo ver, mas enfim, ele foi publicado, mas foi uma tiragem muito pequena, que foi distribuída pela Prefeitura de Paraguaçu para as famílias italianas do município, então a gente disponibilizou o e-book, ele está lá disponível para todo mundo. E o filme também, que conta essa história, está disponível no YouTube da Amicultura. E também no site. Pelo site vocês conseguem também assistir o filme, ou no YouTube da Amicultura, que foi a empresa que executou esse trabalho. Eu presto serviço para a Amicultura como historiadora, então eu fiz esse trabalho lá, mas foi a AMI que desenvolve esse trabalho. E aí, em 2023,
surge o outro projeto, que foi o Terra Brasilis, Imigração Italiana em Machado, que a ideia era ampliar essa pesquisa de Paraguaçu para a região de Machado, né? São municípios vizinhos e hoje, obviamente, eles já são emancipados. No século XIX eles faziam parte de uma mesma região, mas atualmente eles já são emancipados, né? Há muitas décadas. E esse projeto eu consegui fazer a captação diretamente pela Lei Paulo Gustavo para produzir um documentário. E esse documentário ele foi feito, ele foi lançado em outubro de 2024. Ele está disponível online também, gratuitamente, no perfil do Raízes, Histórias, História e Patrimônios. Vocês conseguem acessar lá a versão legendada, o teaser e a versão sem legenda. E nesse documentário, ele foi um pouco diferente do de Paraguaçu, porque Paraguaçu tem uma característica dos imigrantes terem ficado muito na área urbana, de terem saído das fazendas e se especializarem como arquitetos, serralheiros, e aí eles vão para a área urbana. E em Machado a gente tem uma comunidade no bairro da Conceição, que é uma comunidade rural, que ela permaneceu isolada, então ela ainda guarda muitos costumes que são dos antepassados, algumas palavras, a alimentação, costumes e essa forma comunitária de viver que é muito comum dos italianos. Então esse documentário ele traz isso. É isso, muito obrigada pelo convite. Esse material está todo disponível online, como eu falei. E eu estou à disposição do Movit também, caso alguém queira ter mais informações aqui sobre essa parte do Sul Mineiro. Muito obrigada. E eu chamo agora a Júlia para poder falar para a gente. Boa noite a todos. Meu nome é Júlia Morbidelli de Camargo. Eu sou arquiteta e urbanista de Extrema, Minas Sul de Minas Gerais, e eu sou descendente de italianos vindos de Sassoferrato, que é da região dos Marche, província de Ancona, na Itália. Só arrumar aqui. Com o apoio da Secretaria de Cultura da Prefeitura de Extrema, eu consegui algumas informações sobre os imigrantes italianos aqui na cidade, e até mesmo no site da Prefeitura diz que nas últimas décadas do século XIX é que registrou-se a chegada dos imigrantes europeus, principalmente italianos e portugueses, que aos poucos foram se envolvendo nas atividades políticas e sociais aqui da cidade. É, também reuni o nome de algumas famílias italianas que vieram de lá para cá, né? Alguns sobrenomes, como Morbidelli, Olivotti, Onisto, Picconi, todos esses que estão na apresentação. Extrema, na época que eles chegaram, era conhecida como Vila de Santa Rita de Extrema. No início da década de 2000, foi inaugurado aqui na cidade pela prefeitura a Praça Itália, em homenagem aos imigrantes italianos. Essa praça ela passou por uma reforma e foi reinaugurada no ano passado, no dia 16 de setembro de 2024, que é a data de aniversário da cidade. Outra relação que Extrema tem com a imigração italiana é a Balduco, né? Como se sabe, o fundador da Balduco, Carlo Balduco, ele veio da Itália junto com a sua família, né? E fundou a empresa, né? E a Extrema abriga uma mega fábrica da Balduco, na qual aqui está guardado a massa-mãe, que é o fermento natural, a matriarca de todos os panetones feitos pela empresa, né? É guardado num bunker aqui na fábrica deles daqui de Extrema. Extrema também recebeu o artista italiano Alfredo Muti, que fez a obra de arte Via Sacra. Essa obra é um bem tombado aqui no município e ela fica dentro da igreja matriz, que é o Santuário de Santa Rita de Cássia. Dentre as famílias que vieram da Itália para cá, estava a família Morbidelli, que é a minha família, né? E o Milton Morbidelli, que é um parente nosso, ele fez essa pesquisa e descobriu que Gabriel Morbidelli e Domingos Morbidelli eram irmãos e viviam em Sassoferrato. Domingos, ele era casado com a Doralice e o Gabriel era casado com a Lucia. Após a morte do Gabriel e da Doralice, Domingos, junto com a sua cunhada, Lucia, se uniram e decidiram vir em busca de uma nova vida nesse continente. O Domingos trouxe consigo 4 de seus 6 filhos com a finada Doralice e a Lucia trouxe seus 2 filhos com o finado Gabriel. Eles embarcaram no porto de Gênova em agosto de 1901 e chegaram aqui ao Porto de Santos em setembro do mesmo ano, no navio Vapor Minas. E a vinda da família
para Extrema, né? Eles escolheram Extrema, a vinda deles para cá fundou um dos bairros mais tradicionais da cidade, que é o bairro Morbidelli, justamente por eles terem escolhido aquelas terras para ter se fixado e florescido a família. Quando eles adquiriram essas terras, a área era completamente tomada por vegetação nativa e conforme eles foram se estabelecendo e derrubando, eles foram dando lugar a plantações de café, arroz, além de criarem suínos. Tudo era administrado pela família que vivia ali, mesmo depois de eles casados. Eu sou descendente da Lucia Morbidelli e de seu filho Antônio Morbidelli. Ele veio junto com ela, né, da Itália para cá. O Antônio, ele se casou com a Filomena Pierucci Morbidelli e com ela ele teve 8 filhos. Dentre eles, o João Morbidelli, filho deles, é o meu bisavô. E o João, ele junto com os irmãos Gabriel, Benedito e o Ângelo, eles além de cuidar das plantações da família, eles também tiveram uma olaria. E diversas casas ali do bairro, elas foram construídas com esses tijolos de barro que levavam as iniciais JM. Além disso tudo, em agosto de 2023, eu assumi o cargo de arquiteta da Prefeitura de Extrema e tive a sorte de poder desenvolver o projeto dessa praça no bairro Morbidelli, que é o bairro onde a minha família toda cresceu e onde eu também já morei, onde meus antepassados moraram também. E junto com essa praça, eu desenvolvi também um entorno de uma UBS, né, que estava inserida nesse mesmo terreno. Diante de toda essa história que eu contei para vocês, não tinha como conceito não homenagear a família Morbidelli diante de toda a história, de toda a bagagem da família que tinha ali. Então, até em reconhecimento a todos da família que contribuíram e que seguem contribuindo para o desenvolvimento da cidade de Extrema. Esse projeto ele se fundamenta em elementos da arquitetura clássica com paisagismo de jardins italianos. Esse muro ele é ornado com 3 arcos plenos e também servem de moldura para essa obra de arte em Ascortem. Essa obra de arte ela conta brevemente a história da família Morbidelli desde sua chegada, né, da saída lá da Itália até os nomes dos primeiros que vieram. Então as pessoas elas podem passar lá e vão ver da onde vem a sua descendência e a história do bairro se tornando o monumento Família Morbidelli. O revestimento, ele é em pedra e em pedra miracema amarela e ao aço do monumento faz uma alusão à cidade de Sassoferrato, que significa pedra e ferro. O paisagismo, ele conta com arbustos, com pinheiros, tudo remetendo a essa característica dos jardins italianos. E esse mesmo estilo arquitetônico ele foi levado para a área externa da UBS, né? A UBS ela leva o nome de Natália dos Santos Morbidelli. A Natália ela foi casada com o Gabriel, irmão do João Morbidelli. Então o João Morbidelli ele leva o nome da praça e a Natália leva o nome na UBS. A lei que nomeia a praça como João Morbidelli foi feita em 5 de dezembro de 2023. Através dessa obra, né, um marco foi concretizado entre Brasil e Itália, entre Extrema e Sassoferrato, e se tornando um novo ponto turístico para a cidade e também que celebra as raízes históricas, tanto da nossa família quanto do bairro, né, atendendo todas as necessidades locais. Essa praça, junto com a UBS, ela foi inaugurada agora em 30 de dezembro de 2024 pela Prefeitura de Extrema. É isso, muito obrigada. E agora eu passo a palavra para o Antônio Claret. Sim, meu nome é Antônio Claret Consoli, sou descendente dos dois lados, do lado do meu pai, lado de minha mãe. Meus familiares vieram principalmente da Toscana, da Lombardia, da Emília-Romagna e do Vêneto. Eu tive já a oportunidade, por várias vezes, de fazer pesquisas com relação à minha família. Tive bastante sucesso nos contatos e nas minhas pesquisas. Faço parte do Círculo Ítalo-Brasiliano de Itajubá. Nosso círculo foi fundado com a aprovação do Estatuto em 2009. E de lá para cá nós fizemos alguns trabalhos muito interessantes. Nós editamos um livro, cujo nome é Pane, Vino e Molto Lavoro. E neste livro nós contamos a história de 88 famílias e 292 biografias dos italianos que se radicaram na cidade de Itajubá, sul de Minas. Fizemos 500 exemplares, depois mais 100 exemplares e uma terceira edição de 100 exemplares. Este livro, nós fizemos o lançamento dele em 2014
e tivemos a honra de receber, na apresentação do livro, na festa que fizemos aqui em Itajubá, a presença da então cônsul de Belo Horizonte, a senhora Aurora Russi. E tivemos a oportunidade também de receber nossas amigas representantes aí do grupo de italianos, a Silvia Altiati e a Silvana Sica, entre outros convidados. Interessante que os italianos que vieram para Itajubá têm uma característica bastante diferente, porque eles não vieram para trabalhar na lavoura, nenhum deles. Todos eles trouxeram uma profissão e foram exercendo as suas profissões, passando para os filhos ao longo da vida. Eu gostaria de ler algumas profissões daqueles que vieram para Itajubá. Nós tivemos músicos, arquiteto, uma família que fundou, que criou uma fundição. Tivemos funileiro, fábrica de macarrão, sapateiros, alfaiate, padeiro, fábrica de balas, marceneiros, aqueles que se dedicaram à hotelaria, fábrica de balas, charreteiro, ótica, oficina mecânica, e já nos primórdios dos anos 1900, com oficina mecânica. E um deles, que trabalhava com ferro, construiu uma grande ponte que serviu a cidade assim durante muitas décadas. Entre eles tivemos muitos comerciantes nos mais diversos ramos e tivemos também alguns padres que vieram para a nossa cidade. Um dado interessante que eu gostaria de narrar aqui é que nós temos em Itajubá o Dia do Cidadão Ítalo-Itajubense. Foi aprovado pela Câmara e comemoramos no dia 2 de junho, que é o Dia da República Italiana. E, durante a gestão dos nossos presidentes do Círculo, nós promovemos, além do livro, 2 festas, San Gennaro, e, finalmente, no último mês de dezembro, nós inauguramos, que era um sonho de todos nós, inauguramos um monumento ao imigrante italiano. A minha fala é apenas isto. Agradeço pelo convite. Boa noite a todos. Meu nome é Arthur Henrique Bossi. Eu sou natural de Teófilo Otoni, Minas Gerais. No entanto, eu venho aqui para falar do grupo recém-criado no Facebook, Descendentes de Italianos em Matias Barbosa, que é uma cidade bem próxima de Juiz de Fora. E vocês podem estar se perguntando por que dessa ligação com Matias Barbosa. Basicamente, eu conheci a minha esposa, a atual esposa, em Juiz de Fora. Ela é natural de Matias Barbosa e no meu processo de busca pela documentação do reconhecimento da cidadania italiana, eu também comecei a conversar com a família da minha esposa, particularmente a minha sogra. O sobrenome da minha esposa é Neri e também Carnevale, então eu logo supus que havia um grau significativo de italianidade na família dela, né? E conversando com a minha sogra, em algum momento ela se referiu à mãe dela como sendo uma pessoa muito ignorante, que pronunciava as palavras tudo errado e que chamava doutor de dottore. Aí eu falei, bom, minha sogra, talvez isso signifique que tinham algum italiano muito próximo da senhora, né? E aí, com o passar do tempo, depois de muita pesquisa, eu pude desvendar toda a história dos 2 lados da família da minha esposa, né? Tanto do lado paterno e materno, e eu constatei que eu estimaria algo como 75% do sangue da minha esposa seria de italianos. E a partir disso, eu comecei a pesquisar também os amigos e amigas da minha esposa, e eu comecei a perceber que tinha muita gente com sobrenome italiano, e esses registros de sobrenomes, né, eles muitas vezes se cruzavam, de modo que parece que naquela época de grande imigração para Matias Barbosa, os italianos se casavam entre si. Inclusive,
Onde a minha sogra cresceu é uma localidade rural, perto de Matias Barbosa, chamado Jardim do Mina, onde inicialmente aquela região era conhecido como agora me esqueci, Colônia, porque justamente era o local onde a maioria dos italianos se estabeleceram naquela região. E lembrando que muito próximo ali de Matias Barbosa, a gente tem a cidade de Juiz de Fora, onde havia a hospedaria Horta Barbosa e aqueles italianos que entravam no estado de Minas Gerais, frequentemente a hospedaria era o primeiro ponto de parada, e eu acredito que muitos deles, que talvez não tivessem um destino específico, talvez decidiram se estabelecer ali na região e ter uma vida ali junto a outros italianos. Portanto, hoje, da mesma forma que aconteceu com a família da minha esposa, de ambos os lados, onde ninguém jamais sabia a história desses italianos, eu imagino que temos uma grande parcela da população de Matias Barbosa que são de descendentes de italiano, mas eles não sabem de onde os seus antepassados vieram, que fizeram, os relatos são bastante escassos. Então, daí a criação do grupo Descendentes de Italianos de Matias Barbosa, para que eu desse um primeiro pontapé na direção de resgatar essa história. Tá joia? Então, é por aí, passo a palavra ao Pedro Daldegão. Boa noite a todos. Meu nome é Pedro Degan. Eu vou fazer uma apresentação bem breve, inicialmente sobre a minha pesquisa. É, então, meu nome é Pedro Degan, tenho 20 anos, estou graduando em administração pela Universidade Federal de Minas Gerais. E eu comecei a pesquisar sobre genealogia ainda muito novo, em 2019, quando eu encontrei algumas referências ao passado italiano na minha família, principalmente por meio do meu avô José Dodegan, que eu convivi muito pouco, mas que era muito reservado sobre o seu passado, então raramente ele falava alguma coisa, dava alguma pista, e ele deu algumas, como eu dizia, que tinha origem italiana. Então eu fui atrás dessa história para tentar descobrir, e eu consegui ir até um pouco fundo nessa história, principalmente na parte dos documentos aqui de Minas Gerais, mas quando chegou na Itália, eu consegui apenas até a origem da família, e até Bortolo da Lega, nascido em 1808, e a partir disso eu tive que pesquisar alguma ajuda. Então, num acaso, numa situação, né, de sorte, eu acabei encontrando um primo bem mais próximo, que normalmente se encontra, que havia ficado na Itália e conhecia bastante sobre a história. Então, com isso eu consegui até, né, desenvolver profissionalmente, profissionalmente não, desenvolver a língua, até ao tentar conversar com ele inicialmente e desenvolver um pouco mais de interesse. Foi aí que eu comecei a reunir juntas informações juntamente com ele do passado total da família, principalmente na minha parte do Brasil. Então a gente chegou nas conclusões que a família tinha origem em Galho, em Vicenza, e como eram pastores de ovelha, faziam migração sazonal para Verona, até que decidiram ficar permanentemente nos arredores de Verona, principalmente por causa do pastoreio, e também fazer a função de oleiro. É, a história da migração é um pouco complicada, tiveram diversas levas, mas o que importa é que em 1899 os cinco irmãos se estabeleceram no Brasil, desceram no Porto de Santos, posteriormente a Araraquara e, no final das contas, estabeleceram-se em pouco tempo em São João del Rei, na colônia José Teodoro. É, então, essa colônia tinha uma vertente um pouco mais agrícola, que era uma cultura que eles não tinham tanto, por serem pastores de ovelha e também por serem oleiros, então não conheciam muito do plantio, e tiveram então que ficar um pouco tempo na colônia e tiveram então que diversificar um pouco seus ramos de atuação. Muitos mudaram para cidades como Belo Horizonte, Juiz de Fora, e posteriormente até Brasília. Tem um dado interessante é que a primeira concretagem de Brasília, uma das primeiras, foi feita por Dino Daldegan. Meu antepassado direto, José Daldegan, mudou-se então para São Gonçalo do Pará, visto que ele trabalhava na ferrovia, Estrada de Ferro Oeste de Minas, e na ferrovia ele acabou sendo transportado, ele instalava os dormentes,
e foi transportado então para São Gonçalo do Pará, junto com toda a família, onde conseguiu uma pequena propriedade que aos poucos foi se expandindo e começaram a desenvolver diversos tipos de indústrias diferentes, e incluindo a própria agricultura que antes não conheciam muito bem, especialmente a indústria madeireira e, em mais especial, o molaria, que foi a primeira indústria da cidade de Divinópolis, Minas Gerais, recém-criada, garantiu a fundação dessa indústria em 1912. Então, a partir disso, a família empreendeu em diversos outros ramos, e especialmente nas linhas de ônibus intermunicipal no Centro-Oeste Mineiro, que a gente tem uma das primeiras jardineiras da cidade de Divinópolis, foi de propriedade de Antônio Daldegan, que criou a Viação São Cristóvão, que até hoje é bem relevante no contexto de viação intermunicipal no Centro-Oeste Mineiro, incluso muitas outras pessoas da família, como o meu próprio avô José Daldegan, e outras partes da família desenvolveram também essa mesma paixão principalmente pela parte de ônibus, continuando até hoje nos transportes, como a gente pode ver pela foto. É isso minha apresentação, vou passar para o Rodrigo. Muito obrigado. Bom, meu nome é Rodrigo Ianaco, eu sou conselheiro eleito do Comitato dell'Italiana All'Estero, que é um órgão representativo da comunidade italiana na circunscrição consular de Minas Gerais, e sou de Leopoldina. Leopoldina é uma cidade que hoje tem 50 mil habitantes e que tem uma história que, como povoado, se inicia ainda nos primórdios ali do século XIX e que, mesmo antes, ou 2 décadas antes, pelo menos, de receber o maior contingente migratório italiano entre 1880 e 1895, já registrava, portanto, em 1860, presença italiana. E essa presença pioneira, vamos dizer assim, antes da grande corrente migratória, ela está documentada com um cidadão originário da província de Salerno e que se dedicava ao comércio, e inclusive o comércio entre Leopoldina, na Zona da Mata, e no entorno, com mercadoria que vinha da capital do Império, enfim, do Rio de Janeiro, e vai influenciar depois também a vinda de outros, de um contingente relativamente significativo, de outros cidadãos italianos que eram originários da Campanha, Basilicata, e que vinham normalmente se estabelecer em variadas atividades comerciais, com armazéns, mercados, açougues, principalmente no comércio de carne de porco, pequenos burgueses como alfaiates, construtores, marceneiros, sapateiros, e também com uma atividade que é muito característica, assim, é uma coisa muito peculiar, que é a atividade de funilaria, né, que a gente chamava lá de latoeiro, né, que basicamente era os ramieri, que era uma atividade de produção de utensílios domésticos, panelas, tachos, né, com a manipulação de cobre. E, invariavelmente, na Zona da Mata, se a gente pegar Ubá, Mar de Espanha, Leopoldina, Cataguás, enfim, todo o entorno, invariavelmente, as pessoas que lidavam com esse comércio da manipulação de cobre e também outros metais, e que depois, inclusive, migraram para desenvolver atividades com pequenas metalurgias, com arame, etc., invariavelmente, elas vêm da província de Potenza, elas vêm da Basilicata, de uma região que era muito marcadamente caracterizada por esse tipo de atividade, que era passado de pai para filho, e que abastecia praticamente todo o sul da Itália nessa época com essa atividade. Isso é interessante porque isso fez com que Leopoldina tivesse, então, essa presença marcante de imigrantes italianos, tanto da Campanha quanto os lucanos, né, da Basilicata, em torno de um contingente aí que pode ser estimado entre 6% e 10% da sua vertente migratória desse período. Só depois, a partir de 1880, portanto, logo após a concretização da unificação da Itália, é que a gente tem o estabelecimento, a partir da colônia agrícola da Constança, da Fazenda Boa Sorte, um contingente que vem para se dedicar à atividade rural, especialmente na lavoura do café, né?
numa pesquisa muito bem documentada por Nilce Cantoni, e que coloca naquele primeiro momento, né, do grande contingente migratório em torno de 6.000 italianos que foram para Leopoldina nesse período, dos quais 50% estão distribuídos entre vênetos e originários da Emília-Romanha, 10% da Lombardia, e outro fator peculiar da imigração italiana e leopoldina, que tem um contingente de 15% de sardos, né? A gente não vai encontrar, assim, de forma muito comum, pessoas originárias da Sardenha, nem mesmo na imigração dessa região. Leopoldina estava numa localização geográfica muito privilegiada, que favorecia uma movimentação e uma circulação de bens, produtos e serviços de maneira muito dinâmica, em virtude da edificação da Estrada de Ferro Leopoldina em 1850. Então, o café dessa região era levado para o norte da cidade do Rio de Janeiro, né, na região de Ramos, e dali era beneficiado e envolvia, portanto, o comércio com o Mar de Espanha, com São João Nepomuceno, com Juiz de Fora. Dessa região também da Basilicata a família do Carlos Lamarca. Entre esses pioneiros de Leopoldina está o avô do escritor Fernando Sabino, os pais deles são leopoldinenses também. E isso vai marcar muito essa característica de uma presença de comerciantes, principalmente da campanha, tanto em Leopoldina quanto em Ubá, que era o ponto final da Estrada de Ferro Leopoldina, e favorecer o desenvolvimento e a diversificação da atividade comercial e uma incipiente indústria, tanto na vertente de Leopoldina, Mar de Espanha, para o Rio de Janeiro, quanto o comércio propriamente mais dinâmico em Ubá, e que fazia ligação com Barbacena, São João del Rei, e aquilo que depois se tornaria a capital do estado, anos depois, em Belo Horizonte. Eu vou passar a palavra, então, para o Paulo. Uma boa noite. Meu nome é Paulo Maciel, eu sou aqui de Bahia Pendi, no sul de Minas, e eu sou proprietário, junto com meu irmão, de uma fazenda histórica que nós, durante algum tempo, depois de uma grande reforma, nós transformamos ela num local de turismo rural. Então, eu vou contar um pouco para vocês a história até onde eu cheguei, até os italianos aqui na fazenda. A gente começou, paralelamente à reforma, que a fazenda, antes disso, entrou no processo de degradação. Meu pai faleceu muito cedo, a gente era muito novo, não conseguiu manter a fazenda, ele entrou num processo muito grande de degradação, mas nós reiniciamos a reconstrução dela em 2006. E ficamos 9 anos, 10 anos reformando a fazenda, tentando recuperar o que era possível, reconstruindo, etc., né? Sem muito saber o que íamos fazer com isso aqui, porque, na verdade, todo mundo falava: você é um elefante branco, o que você vai fazer com isso? Porque não tem sentido fazer uma reforma dessa. E, realmente, eu não tinha muita certeza do que ia ser feito. Mas acabou que caímos na área do turismo rural, e também, com o tempo, veio junto o turismo histórico, porque começamos a pesquisar sobre a família, sobre a fazenda, nós não tinha muita informação. Fomos descobrindo cada dia uma coisa nova, descobrimos coisas interessantes, desde o tempo do Brasil. A fazenda é de 1738, é uma sesmaria, e está na família, desde que a primeira construção foi feita pela família e continua até hoje na família. Lógico que a casa teve várias reformas, mas ainda temos a mesma propriedade da família. E, com o tempo, a gente foi reformando e resolvemos, então, fazer uma pesquisa histórica para poder ter mais informações. E essa pesquisa a gente foi descobrindo muita coisa interessante, né? E uma delas que a gente descobriu que teve uma imigração italiana aqui, grande até, quando isso foi no final do século XIX, né? E a gente descobriu depois o nome de alguns deles, descobriu um pouco sobre a história, muito pouco. Nesse meio termo apareceu também um livro que foi publicado sobre a fazenda, publicado em 1899, que foi escrito por um técnico agrícola do estado do Pará,
Ele considerou a fazenda como fazenda modelo para o desenvolvimento do Brasil naquela época. E tem um capítulo falando dos italianos que moravam aqui. Então, tem muitas histórias que a gente fala que os italianos tinham medo de onça, que chegava às 7 horas da noite, que quando escurecia, eles fechavam a porta, não saía mais de casa. Que eles gostavam muito de comer, por exemplo, pinhão, né, é bem típica aqui do sul de Minas, né? Então, tem muitas coisas interessantes. A gente foi, então, aperfeiçoando esse processo, e com isso começou, quando a fazenda foi aberta ao público, que foi em 2013, que hoje nós temos aqui uma pousada, temos, né, passeios a cavalo, observação de ave, é um turismo rural tradicional, culinária e tal, e também o turismo histórico. E começou a ver que começou a chegar muita gente, quando nós colocamos isso num site, colocamos isso aberto ao público, descendentes desses italianos que vêm aqui buscar informações sobre a família. E a gente, sem pesquisa, sem informação nenhuma, não sabe nem o que faz. A pessoa chega aqui, meu bisavô veio para cá da Itália, minha família morou aqui, nasceu aqui. Eu queria ver onde que eles moravam, o que eles comiam, o que eles faziam. Então, a gente não tinha informação para poder, de certa forma, retribuir um pouco de tudo que eles fizeram pela gente, pela fazenda, né, pelo Brasil, né, com a migração italiana. Então, veio a ideia, e que isso, eu agradeço muito a Giuse e a Lucimar, que eu conversei sobre isso com elas, de fazer aqui um centro de referência da imigração italiana que veio para Roseta, essas pessoas que vierem aqui, a gente a ideia é pegar uma casinha aqui, que é uma casinha de colono, uma única que sobrou, que ainda tem alguma coisa original, né? A gente vai reformar ela e montar ali um centro de referência, botar o nome das famílias, botar alguns móveis de época. Então, quando a pessoa vier aqui, ela pelo menos não vai sair sem alguma informação. Eu acho que isso vai, de certa maneira, é, agradar esses visitantes que procuram informações sobre esses seus familiares. E tem vindo muita gente, mesmo sem ainda inaugurar essa, essa casinha, esse centro de referência, que eu chamo de Rose Itália, tem vindo muita gente aqui à procura de informação. Né? Eles vêm, querem saber, procuram, vão na cidade, vão na igreja, vão no cartório, procurando informações, e vão no cemitério pesquisar. Então, é uma coisa que eu acho que tem tudo a casar com o projeto do Movit, e a gente espera estar aí contribuindo de alguma forma e também pedindo ajuda para quem puder, de nos ajudar com informações, enfim. A gente agradece muito aí a todos vocês. Muito obrigado. Eu vou passar para o Hélio a palavra. Microfone, Hélio. Microfone. Tira o compartilhamento para você conseguir ver o microfone. Depois você compartilha de novo. Não, não, não estamos te ouvindo. Tira o compartilhamento, o microfone vai voltar a aparecer para você. Aí, deu certo? Deu, agora estamos te ouvindo. Quando Não você está perguntou se deu compartilhando certo, eu tinha dado. Depois não deu é, certo, não. não está compartilhando a tela. Nós estamos vendo. O compartilhamento? Sim. E eu não. Deixa eu minimizar ele aqui. Bom, boa noite a todos. Represento o Triângulo Mineiro aqui. Vou fazer um breve recorte no tempo e localização para vocês terem uma ideia. O Triângulo. Ai, por que que não está indo na. Pra Hélio, gente... a gente está vendo. Ah, tá. Ah, Tá, agora agora sim. vai.
Bom, o Triângulo, no início, na divisão das capitanias, em 1720, ele pertenceu a São Paulo. Depois, em 1748, ele passou a pertencer ao Goiás. Em 1816, devido a um abaixo-assinado na capitania de Araxá, ele passou para o estado de Minas Gerais. E eles têm muitos relatos aí que falam que a Dona Beija foi uma das principais causas dessa mudança para Minas Gerais. E aqui, ó, para mostrar para vocês a localização, o Triângulo está muito bem distante, mais ou menos de 500 quilômetros, que distante quase que por igual, né, de Brasília, de São Paulo, de Belo Horizonte, e aqui das regiões onde ele já pertenceu, né? Bom, voltando um pouco no tempo, no início do século XIX, a agricultura e a pecuária era a principal fonte da economia. Mas alguns fatos relevantes modificaram um pouco o desenvolvimento aqui da região, né? Que foi a introdução do café no final do século XIX, a Companhia Mugiana de Estradas de Ferro, que chegou aqui para Minas, né? Atravessou as fronteiras de São Paulo, em Conquista chegou em 1888, em Uberaba 1889 e Uberlândia 1985. Diante disso tudo, houve um contexto, né, para que a imigração incentivada acontecesse, né? Então, aqui também faltava mão de obra, a expansão do café, porque como a gente está muito próximo da região de Ribeirão Preto, aqui do Oeste Paulista, que também foi o início de tudo, né? E mais a Companhia Mugiana, então isso também ocorreu para nós aqui, a chegada desses imigrantes. Só que aí eles vinham pelo Rio de Janeiro, iam para a hospedaria Horta Barbosa, em Juiz de Fora, e depois pelo Triângulo Mineiro via Mugiana. Uberaba sediou o 5º e o 4º distrito de imigração. Então, Uberaba teve a sua importância. Só que quando a gente vai olhar o número de imigrantes que vieram para a região, a gente percebe que é interessante, né? Porque Minas teve aqui 38 mil. Isso aqui é um dado fornecido pelas pessoas que passaram pela hospedaria. E só chegou a média aqui de 94 a 98, só 2,8% vieram para a nossa região, né? A fonte aqui do livro, a Eladir. Então, a segunda imigração que ocorreu para cá foi a espontânea. A espontânea, devido à expansão agropecuária, devido às ferrovias, ao desenvolvimento urbano e à influência paulista, né? Então, eu mesmo, no caso da minha família, eu vim por intermédio do meu avô, que casou com 18 anos, veio para São Paulo. Meu bisavô, ele teve um filho, o primeiro filho teve um problema de pulmão, não adaptou com o clima de São Paulo, e aí ele acabou vindo para cá por conta desse desenvolvimento. E aqui ele conheceu uma outra italiana, meu avô era Belocchio, conheceu a minha avó, que era Treze. E aí, por aqui ele estabeleceu no comércio, depois teve um filho, que foi meu pai, que casou com uma italiana também, que era Ponticelli, e teve 4 filhos. Eu casei com uma Molinar, que é italiana também. Tive 2 filhos. O meu filho casou com uma Benatti, que também tem origem italiana, e minha filha casou com um Prince, que é lá de Itajubá também. Até o Antônio, a gente trocou algumas ideias. Então, assim, porque não existe um dado para a gente poder pesquisar. Então, é só de fatos que a gente observa, né? E que essa espontânea, ela aconteceu antes da imigração incentivada, porque aqui já existem famílias já há bastante tempo, famílias conhecidas, através de jornais, né, de publicação, de empresas, de fábrica de cerveja.
enfim, de todo tipo de comércio ou até de trabalho, né? Nas produções literárias, nas construções. Aqui teve duas sociedades de Monte Soccorso, a Fratella Italiana e a Francesco Carrara. Teve duas bandas italianas, um vice-cônsul, e em 1920, com o censo, a região aqui ocupava o terceiro lugar em Minas de estrangeiros, e grande parte deles italianos. Então, aqui, ó, dá para notar na construção a divergência, a diferença, né, das casas antes da imigração e depois o tanto que mudou, modificou a arquitetura da cidade. Aqui tem uma foto da comemoração da unificação da Itália, a banda, aqui a manifestação na arquitetura, aqui o Cine Teatro São Luís, que é maravilhoso. Então, interessante que isso tudo adormeceu aqui na cidade. Então, interessante porque diante de tantas... uma estrutura já bem montada, né, com vice-consulado, com bandas, com tudo. Então, houve um adormecimento. Mas aí, em 2020, apareceu um italiano que conheceu um uberabense, que veio para Uberaba, e aqui ele ajudou a criar uma associação, que é o Domênico Nicoletti, muitos às vezes já conhecem, né? Ele morou aqui em Uberaba 10 anos e ele ajudou muito. E por conta de saúde da mãe, ele retornou à Itália, mas hoje ele continua na associação, ele é a pessoa que está sempre presente, e amanhã, na sexta, também vai ter uma live com ele falando sobre a documentação de cidadania. E a gente vem lutando para resgatar esse passado, né? Então, nós também já conseguimos uma sede própria. Aqui está a nossa chapa, né? O Domênico, a Rafaela Abate, a Vânia Tcherk, a Maria Luísa Manzan, o Guilherme Bovo Canassa. Então, aqui é a nossa sede lá. Nós ganhamos uma sede na Cidade de Conquista, que é vizinho aqui. Aqui está a foto com a prefeita, que é descendente italiano também. Ela cedeu uma das salas, e era justamente a sala onde vendia os bilhetes das passagens, né? Então, e fez deu uma reforma na sala e a gente pegou ela prontinha. Então, aqui para vocês verem que prédio maravilhoso que é lá da estação, né? Toda preservada. Nós fizemos uma festa lá agora ao ar livre, com um tenor cantando aqui debaixo dessa maravilhosa, né, varanda aqui. E aqui nós estamos tendo aula também de italiano, promovendo jantares, né? Aqui teve a visita do cônsul Dário na época. Nós tivemos também a visita da Nicoleta, quando da emissão dos passaportes, que foi feito lá na cidade de Uberlândia. Então é isso aí, gente. É um breve relato, né? E a gente só tem a agradecer. E eu passo a palavra agora para a Elaine. Boa noite, eu sou Elaine Piva, sou, assim como o Rodrigo, conselheiro do Comites, e também presido o Círculo Ítalo-Brasileiro do Sul de Minas, aqui em Poços de Caldas. Então, eu vou falar um pouco de como foi, né, a imigração italiana aqui na cidade. Hoje, nós temos um pouco mais de 163 mil habitantes, e estima-se que 40% desses habitantes sejam de origem italiana. A imigração aqui na cidade, ela começou pelo núcleo urbano, cerca de uma década após a fundação da cidade, em 1872. Então, o que atraiu os italianos assim de forma espontânea para cá? Foi a notícia de que tinha sido descoberta a água termal aqui na cidade. Então, alguns já imigrantes de ofício, né? Como alfaiates, sapateiros, cozinheiros, construtores, oleiros e até arquitetos, tanto que nós temos ainda
obras bastante importantes desses arquitetos que foram tombadas recentemente. Então, como eu disse, né, eles vieram vislumbrando a expansão da pequena vila pela descoberta das águas termais, o que de fato aconteceu, né, porque elevou a cidade a um destino muito, muito conhecido de saúde e cura. Na zona rural, o primeiro e mais importante recrutamento chegou entre 1889 e 1890, na Fazenda Barreiro, que foi herdada por Agostinho José da Costa Junqueira, cujo pai havia recebido as terras em concessão de Sesmarias. Nesse núcleo urbano, eles eram basicamente centro-sul da Itália. Já na zona rural, basicamente do norte, vênetos e friulanos, né, que eles vieram, assim como o Anísio falou, para trabalhar nas lavouras de café. Eles tinham muita experiência agrícola, né, mas com o café nada. E assim como o Anísio citou, eles aprenderam a lidar com o café no dia a dia ali com os negros libertos que continuaram trabalhando nas fazendas, né? Esse núcleo urbano, ele se mantém até hoje, os descendentes, né, com vários tipos de comércio, fábrica de massas, oficinas, hotéis também. Agora, já o núcleo rural, depois que as famílias, né, foram aumentando o número de membros, a produtividade, né, dos meeiros aumentou, então eles começaram a conseguir comprar as próprias terras. Então, eles compravam pequenas propriedades e começaram a produzir, né, o próprio café. Os filhos e netos ainda trabalharam vários anos nesses sítios, né, assim como a minha família, né, tanto materna quanto paterna. Mas aí depois, com o falecimento dos patriarcas, muitos deixaram a área rural e se estabeleceram na cidade, ainda lidando com a produção agrícola, né, de hortaliças, frutas, carnes e queijos. Então, ainda é muito presente os descendentes nas feiras livres, né, no mercado municipal, e eles continuam comercializando produtos dos parentes que ficaram na zona rural. Queria destacar uma comunidade em específico, que é o Córrego Dantas, que era um bairro, era uma localidade dentro da cidade, hoje é um bairro, mas eles eram todos toscanos e eles continuam ali vivendo, os descendentes continuam ali, então ficou bem fechado mesmo essas famílias ali. E assim, visitar ali é como voltar no tempo, né? A Fazenda Barreiro, né, que recebeu essas várias famílias, ela foi desmembrada no passado, e aí ela se tornou, parte dela, a Fazenda Santo Aleixo. A Barreiro ainda é uma grande produtora de café, a Santo Aleixo não mais, e ambas ainda, entre outras fazendas, né, mas essas são as mais proeminentes, elas ainda conservam as casas das colônias, assim, relativamente bem preservadas, e uma delas tem uma igrejinha, né, uma capelinha que foi construída pelos imigrantes em 1903. Acredito que os meus bisavós tenham participado dessa construção. A gente tem hoje, segundo dados do consulado em 2022, Poços de Caldas é a segunda cidade atrás somente da capital em número de cidadãos italianos reconhecidos. Então, a gente tem uma agência consular aqui funcionando, né? E devido ao contingente de cidadãos e a distância da capital, né? E nós também temos, né, entre várias empresas familiares de origem italiana, nós temos aqui a única fábrica no Brasil da Ferreiro, né, que é originária de Alba, no Piemonte. Então, assim, a gente tem sempre muita coisa para falar, mas tem que ser rapidinho, né? Então, agora eu passo a palavra para a Ana e obrigada.
Boa noite a todos. Eu sou a Ana, eu falo de Jacutinga, representando a Associação Lucchese Toscana e Meu Mundo aqui em Jacutinga. Sou secretária na associação, também sou diretora de Desenvolvimento de Turismo e Cultura na nova gestão da Prefeitura. Sou enóloga, especialista em enoturismo, formada pela Itália, pelo Trento, também tenho especialização em patrimônio histórico pela Universidade de Nápoles e sou formada na Toscana. Um pouco diferente do que eu ouvi até agora e com muita satisfação, não sou de Minas, mas sou de uma cidade que recebeu os italianos, que sou de Santos. Passei a minha vida inteira ouvindo imigração italiana e vendo no Porto de Santos tudo que tinha relacionado à Itália. Cheguei em Jacutinga há 3 anos e meio para desenvolver a parte de enoturismo através das vinícolas que aqui chegam. Um pouco diferente do que eu ouvi em relação ao trabalho que os imigrantes fizeram aqui na imigração quando chegaram no Brasil, e principalmente em Minas, ouço muito falar em café, e não é diferente aqui de Jacutinga, porque temos várias propriedades produtoras de café. E eu, como enóloga, estou hoje aqui justamente para falar de vinho e de uva. E que vocês devem estar ouvindo muito que Minas está se destacando em vitivinicultura, mas é interessante que isso não é de agora. Então, nós temos aqui em Jacutinga, principalmente, que é uma cidade que foi colonizada pelos italianos, né? E que também, numa grande proporção, na época até mais ou menos de 1894 a 1920, com 2.000 famílias, 1.400 praticamente eram italianas. E aí isso repercutiu, e até hoje aqui na cidade, nós temos aí mais ou menos 80% de descendentes italianos. Mas voltando ao vinho, e continua também a economia, a importância da imigração italiana em Jacutinga sobre o café, o trabalho no café, e também interessante sobre as malharias que nós temos aqui, no setor têxtil. Hoje nós temos a vitivinicultura, mas eu vou falar do vinho lá atrás. Nós temos aí, por exemplo, dando destaque a Carlo Felipe, em 1908 com a sua adega, na foto que mostra aí na tela, e o vinhedo Pacífico Nicioli, que é da família de Carlo Felipe, em 1900. Interessante que em 1908, Carlo Felipe ganha um prêmio de um vinho que ele fez aqui em Jacutinga, um prêmio na Itália. A gente até está tentando descobrir, ver esse documento para trazer aqui para Jacutinga. Depois de um período, a filha de Carlo Felipe, a Zaira, ela manteve o vinhedo da família, mas com o tempo, no que nós ouvimos até agora, o café predominou. E a vitivinicultura, na época, ela era como nós falamos assim, um patrimônio do imigrante, era uma herança, hoje é uma herança cultural. Eles trouxeram a muda ou plantaram para consumo próprio, né? Então nunca foi visto como um comércio. Então passou o tempo e foi evoluindo outros tipos de atividade econômica na cidade. Então praticamente adormeceu a uva aqui, adormeceu a questão de investir num vinhedo, só que na última década Jacutinga despertou, né, como diz, tirou da dormência, né, esse segmento, e despertou com uma família de descendente italiano. Eu falo em nome do empresário Marcelo Pioli, que também produz café. Ele despertou a nova vinícola, então trazendo a vinícola Pioli, que está aí, ó, já em 2025, construída, uma excelente, uma belíssima vinícola, que faz desde do cultivo da uva até a produção do vinho. E hoje nós temos 10 vinícolas em Jacutinga. A maior parte desses proprietários descende da Itália. Então, o que eu quero destacar aqui é essa cultura da Itália, que veio como um produto de herança cultural, com muito amor, porque hoje nós sabemos que na Itália, né, os italianos têm que ter um vinho à mesa, e Jacutinga faz um resgate dessa cultura, que foi trazida realmente como consumo próprio e produção da imigração italiana, e hoje ela faz parte já da atividade econômica da cidade. Então é com muito assim orgulho, embora eu seja santista e acompanhei toda a história da imigração, estou em Jacutinga trabalhando no departamento, trabalhando na associação,
tanto do Departamento de Cultura e Turismo e junto com a Associação Lucchese, para trazer realmente, fortificar cada vez mais essa herança cultural que os italianos trouxeram, e agora a gente está com o vinho, além do café, das malhas, e temos o vinho aqui em Jacutinga. E realmente é um prazer participar com todos vocês nessa oportunidade de falar amanhã, hoje, né, na imigração italiana, e o amanhã sempre retornar e a gente não deixar apagar essa grande cultura que é a italiana no Brasil. Obrigada. Passo a minha palavra agora para a Silvia. Boa noite a todos, eu sou Silvia Alciati, conselheira geral dos italianos no exterior, e queria parabenizar todos os que apresentaram esses relatos maravilhosos, esses testemunhos muito interessantes, que me antecederam aí nas falas. E dizer aí que é com imenso prazer que estamos aqui para homenagear os 150 anos da chegada no Brasil dessa grande imigração italiana que teve essa história super interessante. Eu diria que estima-se que tenham sido cerca de 2 milhões de cidadãos que atravessaram o Atlântico e desembarcaram aqui nessa terra próspera e distante. E hoje estamos aqui para homenageá-los. A gente estima que aqui chegamos a ter hoje de 20 a 30 milhões de descendentes. E podemos ousar dizer que isso representa entre 1/8 e 1/10 da população brasileira que tem essa origem italiana. Se a gente olhar para o lado de lá, a gente vai ver que a Itália hoje ela tem 60 milhões de habitantes. Mas se a gente olhar para o mundo, a gente pode dizer que existem cerca de 60 milhões de italianos que são descendentes e vivem espalhados pelo mundo afora. Isso nos faz entender a importância que teve essa diáspora dos italianos, né, desde os tempos dos primórdios dessa grande imigração. E podemos dizer que hoje ainda há um núcleo de contínua migração, ao ponto de podermos dizer que 10%, ou seja, 6 milhões desses 60 milhões de italianos, estão registrados como residentes fora da Itália. E esse número não para de crescer. Aumenta cerca de 200 mil novos registros por ano. E um fato interessante é que 25% desse número é de crianças. Ou seja, isso mostra o quanto o italiano tenha isso como da parte da sua natureza, o buscar, o sair em busca de novos desafios e oportunidades. Então, isso deve nos marcar, né, dizer que, praticamente, isso nos traz uma lembrança, né, um valor, né, de quanto é importante relembrar que cerca de um número tão grande de italianos, né, que a gente falou aí, entre 20 e 30 milhões de descendentes, está aqui no Brasil, país que representa aí no ranking dos países onde há maior presença italiana, o terceiro lugar. Isso nos traz, né, a dimensão de o quanto a participação que a Itália tem no mundo hoje seja tão importante, tão variada e tão espalhada. Isso nos mostra também que essa relevância foi reconhecida, principalmente do ponto de vista do governo italiano, que criou uma série de representações para que todas essas figuras estejam vivas dentro também da estrutura italiana. Como foi feito isso? Foram criados os comites, que a gente ouviu falar aqui em tantos relatos, né? A gente ouviu falar das associações, que muitos aqui também relataram, né? E a gente fala um pouquinho também do TDE, que é o Conselho Geral dos Italianos no Exterior, que eu aqui represento, e até mesmo os eleitos cidadãos e os eleitos deputados e senadores que podem ser
candidatos na América Latina e que, por isso, representam também o Brasil. Então, essa é uma atenção que a Itália tem com seus italianos e cidadãos espalhados pelo mundo, né? E isso nos mostra que essa história que começou lá atrás, que tem 150 anos aqui no Brasil, traz à tona que existe uma outra Itália, que vive fora da Itália, e que ela é multifacetada e está espalhada em vários países, e precisa ser relembrada, valorizada e resgatada, porque cabe a nós, e fica aí o meu convite, de manter essa chama viva, dessa interligação através do tempo e do espaço, preservando essa história e projetando para um futuro um novo caminho feito de oportunidade para as novas gerações. Então, agradeço a todos essa participação riquíssima que a gente teve, né? Agradeço a Ponte Entre Culturas e a criação desse Movit que nos permite compartilhar toda essa riqueza que a gente tem nas nossas cidades e nas nossas vidas e entre os nossos amigos. Fica, então, o meu agradecimento a todos, desejo uma ótima noite e espero termos futuros outros encontros e oportunidades de trocar ideias e contar mais um pouco dessa história linda e maravilhosa. Obrigada. Eu também quero me despedir de vocês todos e das pessoas que estão nos acompanhando e convidar todos os interessados a conhecer o projeto do Museu Virtual da Imigração Italiana em Minas Gerais, interagindo, participando e vindo a se tornar parte, a ser parte dessa construção coletiva tão importante, tão rica. A gente viu que hoje, né, tivemos uma amostra da diversidade, da abrangência, da riqueza desse patrimônio, e também de seus desdobramentos hoje no presente. E eu vou deixar aqui os nossos contatos. Bom, boa noite. Se vocês quiserem também abrir seus microfones e se alguém quiser comentar alguma coisa e para a gente encerrar esse encontro, eu acho que seria ótimo. Boa noite, obrigada. Boa noite a todos, uma alegria muito grande. Boa noite. Boa noite, Parabéns, pessoal. Dilze. Obrigada pela companhia. Obrigado pelo convite, Júlio, parabéns pelo trabalho no Movit. Parabéns, Dilze. Parabéns, Movit. Parabéns. Vida longa, Movit. Desejo prosperidade a todos. Boa noite, obrigada.